Fala, meus queridos, como que vocês estão hoje? Vamos lá falar. Vamos lá falar de sinais que você está despertando. Vamos lá, né? Vou falar aí alguns sinais que eu passei e que, vamos falar que, sei lá, mais de 90% das pessoas que eu conheço que despertaram ou estão despertando também passaram ou estão passando, tá? Então eu quero que você se atente a esse vídeo porque eu vou dar alguns sinais para que você entenda se você está despertando ou não, tá? E esses sinais talvez eles não sejam tão leves, talvez os sinais sejam um pouquinho doloridos em termos de ego, em termos da tua vida, tá? Porque ele muda totalmente a direção da tua vida, tá? Então vamos lá. Primeiro sinal, sensação de não pertencimento. Você sente que você não pertence mais. Talvez aquele grupo de amigos, de social que você tem, você fala, meu, não, isso daqui não faz mais sentido para mim. Isso daqui não tá mais batendo com o que eu sou, com as coisas que eu gosto, enfim, conversas, pessoas, energia, ambientes que você frequentava começam a não fazer mais sentido. Tá? Então você começa a perceber que, peraí, eu preciso mudar, eu preciso seguir o que eu quero, seguir o que o meu coração está buscando. Né? Seguir o que meu coração está me dizendo para buscar. Tá? Então aí é um grande sinal, você sente um não pertencimento, algumas coisas começam a não fazer mais sentido. Tá? Mudanças de interesse. Tá? É o segundo sinal que eu te passo, mudança de interesse. Algumas coisas que faziam sentido passam a não fazer mais sentido. Assim como você também tem uma sensação de não pertencimento, você também tem uma sensação de mudança de interesse. Né? Então algumas pessoas, eu já vi muito relacionamento terminando por causa disso, tá? O casal tá ali, um tem uma busca espiritual muito aflorada, busca espiritualmente, busca evoluir, busca... Não evoluir, né? Fala evoluir porque é a palavra que a gente tem, mas não... Quando eu estudei, realmente entendi que não existe evolução. Né? Todos nós já somos luz e viemos da fonte. Todos nós somos luz e sombra, somos o todo e viemos da fonte. Estamos aqui experienciando com um fragmento de nós mesmos, né? Então, nós já somos tudo. Não tem essa questão de evoluir. Né? A questão é, como é que eu posso dizer? É a busca que você tem. É a busca que você tem. Talvez você tenha mais consciência de algumas coisas, esteja dormindo menos do que os outros. Isso não quer, porque quando fala evolução, por que eu não gosto do termo, tá? Eu vou explicar. Quando a gente fala, eu sou mais evoluído do que o outro. Pô, olha como soa um ego de superioridade. Pô, eu sou mais evoluído do que você que está me ouvindo porque eu tô aqui falando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quantos assuntos você não domina mais do que eu? Talvez até mais assuntos do que eu domino. E que dirá que eu domino alguma coisa? Talvez eu possa estar totalmente errado em termos de tudo. Não sei. Né? É só a minha experiência aqui. Aqui eu só passo a minha experiência. Né? Não quer dizer que eu estou certo, estou falando uma verdade absoluta. Né? Estou falando algumas coisas que fazem sentido para mim. Né? Me ajudaram e talvez ajude você também. Então, é importante que a gente tenha o discernimento quando a gente usa algumas palavras, pelo menos na minha concepção. Né? Eu falei por muito tempo eu falei, evoluir, temos que evoluir. Cara, hoje pra mim não faz sentido falar de evoluir, né? Fala assim, tipo, de melhorar a mim mesmo, eu quero melhorar a mim mesmo, né? Não é evolução no sentido de eu sou melhor do que o outro, sou mais evoluído do que alguém. Quem sou eu pra falar que sou mais evoluído do que alguém? Né? Quem sou eu pra falar que eu estou me evoluindo, né? Mas eu busco pelo menos melhorar a mim mesmo, eu busco me conhecer todos os dias. Mas vamos lá. Mudança de interesses. Você começa a mudar algumas coisas, tá? Então às vezes um trabalho, um emprego, às vezes próprias pessoas que a gente falou agora, ambientes também que a gente falou agora, hobbies, sei lá, alguns costumes que você tem, alimentos, começa a mudar também. Eu mudei muito a questão de alimentação nos últimos anos, depois que eu despertei. É como se meu corpo não é que não aceitasse mais, mas eu não tenho mais vontade de algumas coisas. É natural assim acontecer. Né? Então isso é interessante. Uma sensibilidade emocional maior. Quando você começa a despertar, você tem essa sensibilidade emocional maior. Por quê? Porque você expande a consciência, a tua consciência está expandida. Se ela está expandida, ela capta mais informações, certo? Capta mais informações, absorve mais energia. E essas energias, nosso corpo traduz como emoção. Traduz como pensamentos e emoções. Então, você não sabe lidar com isso no começo. Então, você tem uma sensibilidade emocional
maior. E com o tempo o seu corpo vai se acostumando, seu corpo mesmo, tá? Não é só a mente, não. O seu corpo, a sua rede neural, as suas células, seu DNA, você começa a acostumar com algumas coisas que você tem absorvido e algumas coisas começam a ser normais para você. Você deixa de ser sensível, mas no início, está despertando, tem uma sensibilidade emocional maior sim, tá? Que é um grande quesito, né? Que é questionamento do sentido da vida. Isso é com todos que eu conversei, com todos que eu atendi, com todos que eu converso, tem isso em relação à questão de despertar. Começa a questionar o sentido da vida. Cara, eu passei, né, por isso, né? Eu sempre tive isso, né? Meu, não tem sentido. A vida é isso, a vida. Você vai para a escola por tantos anos, você escolhe uma profissão, você fica trabalhando naquela profissão, e sei lá, você encontra alguém, casa, tem filho e morre. Pronto, acabou. A vida é isso. Falei, cara, será que é isso mesmo a vida? Será que é só isso que a gente tem para fazer aqui? Será que é um roteirinho, né, social que a gente tem que seguir, que é dessa forma? Deixa eu puxar um pouquinho para trás. Olha o bercinho dele ali, ó. Que bonitinho. Então, é um questionamento muito profundo sobre o sentido da vida. E aqui muita gente cai em depressão, tá? Aqui muita gente cai em algumas questões emocionais e psicológicas que buscam ajuda. Né? Onde eu já atendi muita gente assim que estava nessa fase. Percepção de padrões. Cara, essa percepção de padrões ela é muito forte. Você começa a perceber padrões nos comportamentos das pessoas, padrões na mídia mesmo, no próprio sistema que é implementado dentro do planeta Terra. Né? Você fala, cara, o sistema ele não foi feito pra gente se conhecer, pra gente ter o nosso poder pessoal. É muito incrível. Quando você começa a perceber isso, você fala, meu, não quero mais fazer parte desse sistema, o que eu faço? Aí você começa a ter um despertar, você começa a ter algumas buscas, começam a aparecer algumas sincronicidades na tua vida. Né? Então, sempre os livros que apareciam para mim, para eu ler, fazia muito sentido para aquele momento que eu estava questionando, eu me respondia. Né? Então, é como se a minha própria consciência, né, que hoje eu sei que os meus mentores espirituais, na verdade, são a minha própria consciência falando comigo, né? Onde eu as fragmento por causa de crença como seres individualizados, mas na verdade sou eu mesmo, né? É a minha própria consciência se expandindo e mostrando o caminho para mim que estou aqui, né? Como um fragmento, que esqueci quem eu sou, e etc. Né? Até eu despertar e comecei a lembrar de tudo. Né? E talvez você esteja passando por isso. É um pouco louco, né? Mas eu vou fazer um vídeo falando mais sobre mentores ou consciência, né? É importante eu fazer e explicar o que é isso. Desconexão de antigas referências. Né? Coisas que você tinha como referência anteriormente e hoje não fazem mais sentido para você. Realmente não faz mais sentido. Você fala, meu, isso aqui para mim não bate mais. Né? Pessoas talvez que você seguia. Não digo nem seguir em rede social, tá? Falo que seguir em relação a admirar e se inspirar em algumas pessoas, que começa a não fazer mais sentido para você. Até referência religiosa. Né? Quantas pessoas eu já não conheci e não conheço que seguiam uma religião com afinco e elas simplesmente pararam de seguir a religião e começaram a ter uma busca espiritual por si mesmo. Né? Começaram a perceber que a religião ela é um aquário, enquanto Deus e a vida é muito mais do que o próprio oceano, é tudo o que é. Né? Então, você começa a perceber algumas diferenças. Né? Que a religião é o quê? É um pacote de crenças. Deus mandou você fazer isso, é um pacote de crenças, você tem que seguir isso para ser salvo. É um pacotinho de crença e cada uma tem a sua. Não que não tenham verdades dentro das religiões, tá? Hoje eu vejo que existe verdade em todas as religiões. Todas as religiões falam alguma verdade, porém foram manipuladas politicamente por poder, por ser o ser humano, tá? Muitas das religiões. Então, nunca segui a religião e tudo, sempre estudei, mas nunca segui. Justamente por isso, nunca me chamou a atenção. Eu sempre preferi ter uma busca solitária, vamos falar assim, né? Pra mim fez muito mais sentido. Pra você talvez não faça, tá tudo bem, né? Talvez você goste e isso faz sentido pra você, continue. O importante é que você esteja bem e feliz, né? Pra gente estar aqui pra isso. Busca por uma verdade interior, por algo mais profundo, né? Então é uma busca de autoconhecimento mesmo. Cara, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou. O questionamento que me veio foi o quê? Eu trabalhei sempre com terapia e eu fui percebendo que todas as pessoas me buscavam por quê? Queriam mudar os resultados da vida delas. Só que os resultados vinham de quê? De comportamentos.
E eu começava a me questionar, de onde vêm esses comportamentos? Pô, vem das emoções. A emoção faz a pessoa ter determinado comportamento. Então eu tinha que trabalhar na emoção. Só que daí eu tinha que ir mais profundo com a pessoa. Porque o que causa essa emoção na pessoa? É a forma como ela pensa. Então eu tenho padrões de pensamento. Eu comecei a entender a estrutura de pensamento. O que faz a pessoa pensar? Então os pensamentos geram as emoções que geram os comportamentos. Só que eu quis ir mais fundo. É por que a pessoa pensa desse jeito? O que acontece que ela pensa dessa forma? O que essa voz narrando na cabeça dela, falando isso e aquilo e julgando o mundo de determinada forma? São as crenças. É a visão de mundo que a pessoa aprendeu. Nada mais do que isso. Então esses paradigmas, né, dessas crenças, a gente tinha que trabalhar neles. De onde eles vieram? Pô, das experiências que a pessoa teve na vida dela. Geralmente na infância, né? Por isso que eu comecei a minha terapia trabalhando com regressão. Hoje eu tenho 1 milhão de ferramentas, né? Mas trabalhei principalmente com regressão por muito tempo. Então, a partir dali, eu comecei a entender. Só que eu questionei mais a fundo em relação a mim. Eu falei, tá, resultados vêm do comportamento, comportamento vem das emoções, as emoções vêm dos pensamentos, pensamentos vêm das crenças, as crenças vêm das experiências. Mas e antes das experiências? Aí eu me questionei, quem eu era antes de ser Michel? Quem eu era antes de estar aqui? Nunca acreditei em é só uma vida e pronto, acabou, né? Sempre achei uma bosta essa relação. Tipo, Deus vai te julgar, céu ao inferno, por causa de 70, 80 anos da tua vida, em termos de eternidade, não é nada, 70, 80 anos. É muito injusto, né? E se Deus é justo, vamos lá, não, alguma coisa não bate. Aí eu comecei a entender a lei do karma, daí veio questão de vidas passadas, que hoje eu entendo que é vida paralela, que eu entendo que é o eu sou que se fragmenta, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, enfim. Hoje eu tenho um outro entendimento disso, né? Mas você começa a ter essa busca de verdade interior, né? E a minha começou assim. Mas quem eu era antes de Michel? Eu não sou Michel. Michel é um nome, uma palavra que me deram para me chamar aqui, mas quem eu era antes? Eu comecei uma busca espiritual muito mais profunda, né? E o outro ponto é crises internas profundas. Crises internas, eu falo crises existenciais. E eu passei por uma crise existencial muito profunda. Tanto que eu tive a minha EQM, quase fui embora daqui, porque para mim não fazia mais sentido ficar aqui. Depois que eu despertei, era como se era como não, né? Nada aqui me saciava, me trazia a mesma sensação do que retornar, né, à fonte. Eu vou retornar ao eu inteiro, né, ao todo. E não tinha mais graça estar aqui, né? Então eu fiquei com uma crise existencial assim absurda, assim. É como se eu tivesse morte em vida mesmo e quase fui embora. Eu só não fui por causa do meu filho. Eu falei, não vou. E vou continuar, eu vou superar tudo e vou envelhecer aqui, né, e tal. Já estou aqui mesmo, vou envelhecer, vou trabalhar, passar o que eu sei até então, né, pelo menos que eu acho que eu sei. E com as minhas experiências, passar minhas experiências para as pessoas, se ajudar alguém bem, né, se não ajudar, amém, tá bom? Estou fazendo a minha parte. E é isso, né? Então, estou passando aqui para vocês, ó, são basicamente 8 sinais, né? 8 sinais de que você está despertando. Perceba se você tem esses sinais, tá? E se você está passando por 1, 2, 3, eu passei por basicamente todos, tá? Não, acho que passei por todos os sinais. Se você está passando por eles, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu passei por isso. Eu passei sozinho, literalmente, assim, sozinho. Não tinha ninguém ao meu lado. E eu tô aqui do seu lado, né? Eu tô aqui para poder te dar auxílio, né? Por isso que eu faço esses vídeos. Por isso que eu faço um monte de vídeos. Você vê que tem vídeo que eu faço, da minha concepção, não são vídeos ruins, não são conteúdos ruins, são conteúdos profundos. Tem às vezes 2 visualizações, às vezes tem 5 visualizações. E eu não me importo com a visualização. Isso só mostra o quê? O nível de consciência que as pessoas estão procurando e buscando, né? As pessoas não têm interesse. E não importa, se eu fizer um vídeo aqui, tiver uma pessoa assistindo, tiver ajudando uma pessoa, pra mim já faz sentido eu estar fazendo tudo isso aqui, eu vindo gravar, tem o tempo que eu gasto para gravar, depois para dar uma editada no vídeo, depois para postar e manter o canal ativo ali 2 vezes por semana, postar vídeos assim, né? Por que eu coloco meu tempo nisso? Porque pra mim faz sentido. Né? Para mim isso faz sentido, né? Nós todos estamos interconectados e eu senti muita falta de informações como essas quando eu estava passando pelo período, né? E foi muito difícil, né? Então para você não precisa ser tão difícil. Se você precisa de uma ajuda mais profunda, uma ajuda mais particular e específica para você,
Você pode entrar em contato comigo, tem um link aqui na descrição, tá? Que é o meu WhatsApp. Você pode falar comigo no WhatsApp pra gente agendar, pra gente conversar, pra gente poder fazer uma mentoria e eu poder te ajudar e dar a mão pra você nesse processo de despertar, porque eu sei que não é fácil, tá? Mas aqui tem 1 milhão de conteúdo de graça também para que você possa aproveitar, tá bom? Não se esqueçam que nós estamos fazendo a nossa série Despertar Sem Fantasia. Por que sem fantasia? Sem esse misticismo, despertar da consciência. É nada mais do que normal, tá? Isso é normal acontecer. Todo mundo desperta, todo mundo, né? Todo mundo é a própria fonte, né? Então não tem nada de especial. Por isso que eu coloco sem fantasia. Lá eu explico, né, as 10 etapas ali do despertar espiritual e continue assistindo a série Despertar Sem Fantasia. Cada 2 semanas, 20 dias mais ou menos, sai um episódio, são 10 episódios. Então não perca, continue assistindo lá. Deixa eu ver, amanhã sai um episódio. Amanhã sai o episódio 3, tá? Que é a hipersensibilidade. Depois vai sair outro episódio no dia 23, o episódio 4. Continua assistindo, tá bem legal a série, tá com conteúdo bacana, tá com tem um diferencial ali na questão da edição e da forma de fazer vídeo. É só você continuar assistindo. Se precisar de mais informações, precisar de ajuda particular, como eu já disse, fala comigo no link da descrição. Compartilhe esse vídeo, salva esse vídeo, se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal e curte o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para quem precisa também, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus. Ayla Cash.